Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um caso ufológico que ocorreu nos meados de 1969, onde um soldado foi abduzido por seres de outro planeta. Sou César do canal Lena Mundi e, meus caros, José Antônio da Silva, protagonista de mais uma intrigante história de abdução na casuística mineira, ao narrar sua experiência repetidamente, nunca entrou em contradição sobre seus raptores, apesar de várias pessoas duvidarem de sua história. Mas antes de conhecermos mais esse intrigante caso, gostaria de pedir a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixem um comentário para a gente, porque isso ajuda muito e para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E também não esquecer de deixar seu like, pois só assim iremos saber se estão gostando ou não dos nossos conteúdos. E por fim, compartilhe para aumentar o alcance do nosso canal. Então pronto, agora vamos conhecer mais esse caso, indo agora direto aos fatos. Meus caros, no dia 4 de maio de 1969, o soldado José Antônio da Silva estava pescando numa lagoa em Bebedouro, próximo a Matãozinho, Minas Gerais, quando por volta das 15 horas ouviu um ruído na mata às suas costas. Ao olhar para trás, observou alguns vultos no meio do capim, que era alto. Ele ouviu gemidos abafados, sendo logo em seguida atingido por uma espécie de fogo. Fogo esse que não o queimou, porque parecia fogo, mas não era. Era um facho de luz esverdeada no centro e avermelhada nas bordas. Sentindo cãibra e adormecendo suas pernas, ele se ajoelhou automaticamente, deixando cair o caniço e ficou incapaz de andar ou reagir. Então, dois indivíduos pequenos, de 1,20 m, levantaram-no pelas axilas, arrastando-o pelo matagal pantanoso até um aparelho em forma de carretel. Era um cilindro cinzento de 2 metros de altura, apoiado numa plataforma circular preta, 2,5 metros de diâmetro no solo. Na extremidade superior havia outra plataforma circular, um pouco maior, uns 3 metros de diâmetro. Entraram abertura na parte cilíndrica, num compartimento quadrangular, todo iluminado, porém sem luzes aparentes. Os tripulantes vestiam roupa clara, brilhante, engomada nas articulações dos joelhos e cotovelos, cobrindo a cabeça um capacete de cor cinza fosca, como alumínio sem brilho, redondo na parte de trás e esquinado na frente, esplainando a partir da testa, exceto ao nível do nariz, onde havia a saliência correspondente. Na altura dos olhos, 2 orifícios redondos, aparentemente rígida. Essa máscara descia larga sobre os ombros e não tinha conexão com o vestuário. Da parte inferior, saía um tubo semelhante a plástico que, passando sobre o peito e sobre as axilas, terminava num pequeno bujão fixado nas costas. Era grande o contraste entre os tripulantes e José Antônio, que vestia apenas um calção curto, amarelo, e um grande rosário enrolado na cintura, e um gorro de meia de mulher na cabeça, coberto por outro de malha preta. Dentro do aparelho, os homenzinhos sentaram ao lado de um banco cúbico, sem pernas, e colocaram à sua cabeça um capacete idêntico ao que usavam. Também esse capuz saiu um tubo, mas ele não ficou sabendo o que lhe adaptaram o bujão às costas. Pensa que talvez eles estivessem atrás do banco, embora não tenha visto. Sentado um de cada lado, no mesmo banco, os 2 estranhos seres amarraram os pés e depois a cintura com um material ressecado e áspero. Depois amarraram a si próprios. Então entrou outro tripulante, sentando-se à sua frente.
em um banco isolado e, após prender-se, acionou uma alavanca fechando a escotilha e decolando a nave. Logo após a decolagem, os tripulantes começaram a falar animadamente, em idioma desconhecido. À medida que o aparelho subia, a respiração do soldado tornava-se cada vez mais difícil. A certa altura, além do abatimento normal, sentiu o organismo cansado, quase paralisado. Sua posição foi se tornando cada vez mais incômoda, devido talvez à dureza do banco, ao adormecimento das pernas e ao peso do capacete, cujas quinas machucavam os ombros e a nuca. Já lhe parecia que a viagem não teria fim, quando a nave apoiou-se em algum lugar e parou. Os homenzinhos se desamarraram também ele e depois a testemunha, fechando os orifícios da máscara de modo que ele não pôde ver. Apesar de escutar o que acontecia, em seguida pegaram-no pelas axilas e o levaram a outro lugar, onde também havia um banco duro. Só então abriram o orifício da máscara. Ele percebeu que estava em um grande salão, tendo à sua frente um indivíduo sem máscara e sem uniforme de voo, conversando alegremente com os 3 tripulantes que estavam com seus capacetes. Segundo José, estes seres tinham cabelos longos, ondulados e avermelhados, barba espessa e comprida, chegando até o abdômen, pele clara, olhos redondos, grandes, com esclerótica mais escura do que a pele, pupilas bem escuras, sobrancelhas grossas, nariz afilado e comprido, orelhas grandes despontadas na sua parte superior, boca larga, parecendo boca de peixe. Seu ângulo de visão era muito pequeno, mas forçando a posição viu, ao lado de um estrado, enfileirados em decúbitos dorsal, desnudos, 4 homens. Pareciam mortos. 2 deles eram robustos, sendo um de pele negra e outra clara. Os 2 outros eram franzinos e brancos. Acima desse estrado viam-se desenhos coloridos de seres e coisas da terra, animais, casas, cidades, árvores, mar e automóveis, caminhões e aviões. Por meio de gestos, desenhos e palavras repetidas, tentaram fazer-se entender. O militar percebeu que eles queriam algumas armas terrestres. Interrompendo a conversação, entre um deles servindo uma bebida amarga de cor verde escura, que o soldado só tomou depois que viu alguns beberem a droga. Beber foi uma operação muito difícil, porque, para levar o cálice à boca, tiveram que movimentar sua máscara e esta machucava sua nuca, que estava ferida. Mas após isto, sentiu-se mais disposto. Dentre os aspectos abordados na tentativa de comunicação, José não tem dúvida de que aqueles indivíduos estavam insistindo para que eles auxiliassem em seus propósitos relacionados com nossa sociedade. O líder propôs-lhe levar de volta à Terra, onde durante 3 anos ficaria colhendo informações para eles. Mandaria depois buscá-lo junto deles, a fim que estudassem ali num período de 7 anos. Finalmente, deixá-lo ir definitivamente na terra como um guia para sua gente. Como a resposta, José Antônio fez o sinal negativo para indicar sua recusa e, manipulando o rosário, começou a rezar em voz alta. Mas o chefe, demonstrando irritação, arrancou o crucifixo subitamente. Enquanto os homenzinhos examinavam o crucifixo e as contas, surgiu um homem, aparentemente humano, com aproximadamente 1,70 m, com roupa escura, semelhante a um hábito de frade. Este ser estava descalço, tinha barba e cabelos compridos, alourados, pele clara e corada. Os pequenos seres que estavam aparentemente não viram a entrada deste outro durante todo o tempo que lá permaneceu, não demonstravam tê-lo visto. A presença desta figura trouxe alívio a José Antônio, que classificou como uma boa pessoa, um dos nossos. Ele animou-se ainda mais com a mensagem que recebeu nesse momento. Segundo ele teria passado revelações que deveriam ter transmitidas somente após receber novas instruções, por volta de 3 anos depois.
Da mesma forma, meus amigos, como surgiu o frade, ele desapareceu. Os outros seres ainda se mostravam irritados. O líder deu um sinal aos guardas que vendaram a máscara de José Antônio e o prepararam para a viagem de volta, que transcorreu exatamente como a vinda. Ele foi deixado próximo a um córrego, em uma pequena pedreira. Ali permaneceu por algum tempo em semiconsciência. Só com o raiar do dia ele conseguiu recobrar totalmente os sentidos. Caminhando tropegamente, ele encontrou uma rodovia. Perguntou a uma pessoa que passava onde ele estava. O cidadão respondeu que estava a 32 quilômetros de Vitória, Espírito Santo, e era o dia 9 de maio. Ele caminhou com dificuldade, pois a perna direita estava inchada até a altura do joelho, e 3 feridas abertas nos ombros e abaixo da nuca, provocadas pela fricção do capacete, e doíam bastante. Aceitou uma carona que o deixou perto da cidade de Colatina. Ao chegar à estação ferroviária para pegar o trem para Minas, conversou com um agente local. Este informou que o mesmo demoraria muito. O agente levou até sua residência ali perto para que pudesse fazer um lanche. Ao chegar em Belo Horizonte, ele foi abordado pelo agente de segurança Geraldo Lopes da Silva, a quem contou a ocorrência e por quem foi encaminhado ao quartel, de onde seguiu para a residência do Major Célio Ferreira. Quando viveu essa experiência, José Antônio da Silva tinha 24 anos. Era solteiro e soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. E a ordenança de subcomandante da guarda do PMG, Major Célio Fernandes. Que caso sensacional! Gosto muito de casos ufológicos, ainda mais quando descubro novos casos para apresentar aqui no canal. E vocês, o que acharam desse caso? Deixe um comentário aí pra gente. Se você não conhece o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva e deixe o sino ativado para receber nossas atualizações, que saem terça, sexta, sábado e domingo. E siga a gente nas nossas redes sociais. Se você não receber as notificações, estaremos postando nas redes. E também seja membro do nosso grupo de relatos sobrenaturais do Facebook, chamado Casos de Assombração 2, onde sempre temos relatos sensacionais de nossos membros. O link estará para vocês na descrição desse vídeo. Se viu a gente até aqui, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.